Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci e estamos hoje no Zoom Debate mais uma vez para tratar de um tema que tem a ver tudo com você. Aí você vai dizer assim, não tem a ver comigo, mas espere que você vai ver o seguinte, tem tudo a ver com você com relação ao interesse. É um tema que diz respeito a toda a sociedade e é uma questão que nós estamos falando, que é uma questão de segurança, é uma questão jurídica, mas acima de tudo é um problema que vem sendo debatido ao longo dos últimos anos e, com certeza, buscou-se uma construção de uma solução e isso que nós vamos debater aqui hoje. Então, estamos começando mais uma edição do Zoom Debate e o assunto de hoje interessa a todos. O que acontece quando alguém comete um crime e responde na justiça? Será que todo caso precisa mesmo virar um processo, um julgamento com toda a burocracia envolvida? No Brasil, o sistema de justiça criminal sempre foi lento, caro e sobrecarregado. São milhões de processos, milhares de réus, muitas vezes por crimes de menor gravidade, enquanto os crimes mais violentos continuam exigindo resposta firme do Estado. Foi nesse contexto que surgiu em 2019 o chamado Acordo, olha só, esse nome é complexo, mas nós vamos hoje trazer isso aqui, vamos descortinar para vocês, o chamado Acordo de Não Persecução Penal, ou simplesmente com o apelido das letrinhas que é ANPP. Um instrumento novo previsto em lei que permite que o Ministério Público e a pessoa investigada cheguem a um acordo para evitar o processo penal tradicional, desde que ele confesse o crime, repare o dano e não tenha antecedentes graves e o crime não envolva violência. A ideia é simples, resolver da forma mais rápida e eficiente situações que antes demorariam anos para que pudessem ser julgadas. Em vez de um processo investigado que cumpre as condições regulares e o caso é sempre encerrado, esse é sempre encerrado de forma mais prática e mais rápida, né? Mas será que esse modelo de justiça negociada funciona? Será que ao longo desses anos, desses quase 6 anos desde a lei, o que a sociedade está percebendo? O que aqueles que atuam no judiciário estão envolvidos, estão achando disso? Será que com certeza a sociedade está preparada para ver os crimes sendo resolvidos por acordo? Quem ganha com isso? O sistema de justiça? O cidadão comum? Ou estamos correndo o risco de banalizar o combate ao crime? Para ajudar a entender os prós e os contras, as dúvidas e as promessas desse novo modelo, nós temos o prazer de receber 2 especialistas no tema. A advogada criminalista, professora Viviane Reitenberger e o professor Marcos Macedo. Com eles, vamos discutir o ANPP, um avanço na justiça moderna ou um atalho que com certeza pode abrir espaço para a impunidade. Daqui a pouco nós vamos iniciar esse debate e quero contar com vocês para que a gente possa dar conhecimento a toda a sociedade, a você que nos vê, e principalmente desse novo tema, desse novo assunto que com certeza vai hoje empolgar você. Até já! Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje vocês com certeza vão estranhar aí um pouco da minha voz, mas essa entrada aí de inverno aqui na sede dos nossos estúdios, da onde fazemos, em Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro. Esse programa ele é levado para Teresópolis, Petrópolis e para um pool de emissoras, de mais de 100 emissoras aí em São Paulo, na startup Sul TV. Se você tem uma TV LG ou Samsung, que ela seja Smart TV, você pode baixar aí a Sul TV em sua casa e ver no conforto da sua televisão, na sua casa, no seu trabalho, onde você tiver a sua TV, aí o nosso programa. Nós estamos também no Spotify, tá? Então, sigam aí nas redes sociais, com certeza. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Eu acho que com um tema hoje que é muito caro à sociedade. Por quê? Porque é algo novo e o nosso propósito aqui, professores, é que a gente possa trazer continuamente um debate para aquilo que hoje tem inspirado as salas de aula. E eu tenho certeza que esse tem sido um tema que tem
sido levado às salas de aula e tem provocado aí, junto aos alunos aí uma necessidade de se debater mais e mais. E, por certo, não há consenso em sala de aula. E não sei se haverá consenso também entre os dois professores. Mas vamos lá. Professora Viviane Pereira Ramos Reitenberger, brasileira, casada, advogada, formada pela Universidade Cândido Mendes, orientadora jurídica da Universidade Cândido Mendes. Mas a gente fala, professora Viviane, que aqui a gente tenta de alguma forma resumir bastante o currículo para que o convidado ele possa se apresentar. E a gente fala o seguinte, Viviane por Viviane. Quem é a Viviane? Olá, tudo bem? Tudo bem com todos? Espero que sim. Então, Viviane é uma pessoa apaixonada pelo que faz, pelo direito, pelas salas, pelo ensino acadêmico, pela orientação jurídica, né, que há 11 anos eu estou à frente de 2 cadeiras na Universidade Cândido Mendes, em Nova Friburgo, nas áreas penal e trabalho. E ao longo desses anos a gente tem uma troca muito importante, muito legal com os alunos, né? E com os casos concretos que chegam lá. Então, eu sou uma apaixonada pelo direito e pelo que eu faço. Olha só, é dessa forma que nós vamos hoje estar tendo como protagonista, ela que é, além de professora, é advogada e que, como disse, é apaixonada pelo direito. E tem aqui, junto conosco, ele que eu sei que também é atleta, porque eu sempre encontrava com ele fazendo suas corridas matinais e tive a oportunidade de trabalhar com os dois, tá? Quando na ocasião da minha passagem, tive 19 anos na Universidade Cândido Mendes, aí dirigindo o campus local da Universidade Cândido Mendes. E atuei com os dois. Professor Marcos Macedo, advogado, criminalista, professor universitário, doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense também, e é pós-graduado em processo de direito penal. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer. E se tivesse que hoje fazer aí uma descrição de quem é o Marcos Macedo. Quem é o Marcos Macedo? Boa tarde. O Marcos Macedo é um advogado criminalista, é professor universitário, hoje com muita honra representando a Universidade Cândido Mendes, que se dedicou como pesquisador frente ao direito penal, processo penal, direito socioeducativo, no sentido de contribuir com novos conhecimentos para a sociedade. E nesse momento tenho a honra de poder participar desse debate que vai trazer à tona o desvelamento do Instituto do ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que, ao meu ver, representa um grande avanço legislativo, considerando que o Brasil hoje é o 3º país do mundo que mais prende, só perdendo para a China e para os Estados Unidos. Daí a relevância, a importância desse desvelamento desse instituto, em especial para a comunidade friburguense. Olha só, o professor já deu aqui um spoiler e já fez com que você ficasse atraído ao tema também. Os professores já falaram alguma coisa nesse sentido. Mas, professores, normalmente, no início do programa, nós fazemos o chamado nivelamento ou contextualização. Por quê? Porque quem está nos ouvindo, talvez nunca tenha ouvido falar a respeito, talvez nunca tenha tido um contato com o direito penal, tá? E acho que nós poderíamos, e queria que em 1 minuto e meio, 2 minutos, cada um pudesse falar um pouco com relação ao direito penal, tá? Para que a gente pudesse, quando entrarmos, aí por quê? Porque isso é uma evolução ou retrocesso, mas isso é uma lei, né? Falar de quanto tempo nós temos o nosso código, coisa nesse sentido, o que é um código, o que o código vem, os códigos eles regulam, tá? Quais são normas e tal. Quem quer começar, fica à vontade, por favor. Bom, eu penso que é importante destacar, fazendo um vínculo ao tema Acordo de Não Persecução Penal, primeiro momento, quando se inicia a persecução penal. A persecução penal, ou seja, o direito do Estado punir, ela se inicia em fase de inquérito policial, que antecede a fase
pré-processual. Então isso é pessoal que é um nome complexo. O que é persecução penal? Então só para que a gente possa ficar... A persecução penal se resume no seguinte: o Estado ele é titular do direito de punir. Ok. Porém, para que o Estado possa exercer o seu direito de punir, ele deverá garantir as garantias constitucionais ao infrator, aquele que cometeu um crime. Então, de um lado, eu tenho o direito de punir do Estado, que vai ser materializado por meio da persecução penal, respeitando os princípios constitucionais, o devido processo legal, presunção da inocência, contraditório e ampla defesa, para que, ao final do processo, possa ser apurado a pena e o crime. Nós temos, então, na persecução penal, que é o caminho que o Estado deverá percorrer, respeitando o Estado de Direito, respeitando as formas pré-existentes da lei, para que, ao final, se possa o direito penal se materializar por meio do direito processual penal, atribuindo pena e autoria ao acusado. Professor Viviane, o professor já entrou direto, mas eu entendi. Quando eu fiz a provocação inicial para o nivelamento, mas o professor já entrou, e eu acho que com a prática que vocês têm em sala de aula, ele já entrou exatamente isso. Quer dizer, trazendo o que é persecução penal. Então, queria que a senhora, no prático, que a senhora também, a senhora é advogada do escritório de prática, então, como é que a gente poderia dizer ao aluno que está chegando em casa? O que é o Código Penal e aí falando da persecução? Então, vamos lá. No Código Penal, há artigos onde está previsto os crimes, os cometimentos dos crimes, as penas impostas, né, pena mínima, os agravantes, as reduções de pena, e o legislador, quando fez, né, ele fez trazendo uma maior segurança até para uma questão jurisdicional, para que a gente tenha uma segurança também. Tem que ter-se uma regra para saber o que é o crime, qual a aplicação na prática da pena, né? E aí, por conta disso, nós temos o Código Penal, onde há previsão de vários crimes, várias ações e várias iniciativas, né? Nós temos ações penais privadas, temos ações penais públicas, e dentre essas ações penais, há a atuação do Ministério Público, né, que é representando o Estado, e ele vai atuar em que momento? Na fase investigatória, quando ainda não temos uma denúncia, quando chega um registro, alguém faz um registro de ocorrência, ou quando há uma denúncia formulada ao Ministério Público, há essa investigação, que depois haverá uma conclusão, e aí poderá se tornar uma denúncia ou não. Então, em suma, o Código Penal, ele vem para nos trazer e nos nortear o que seria crime e quais as sanções a serem aplicadas. Como é que é dividido, já que nós estamos falando em Código Penal, até para levar, e esse programa tem tido essa característica, as pessoas que encontram comigo nas ruas, elas falam o seguinte: olha, eu gosto do programa porque você provoca e faz com que aquilo que às vezes é difícil, a coisa fica mais fácil da gente entender. Um Código Penal, como é que ele é dividido? Porque tem crimes, então tem crimes, como é que é? Olha só, estou provocando vocês, estou entrando em sala de aula hoje, primeiro dia, né? Penal 1, vamos falar de código Penal. O que a gente poderia falar para quem está lá e nunca já ouviu falar, mas não sabe como é que é um Código Penal? Veja bem, quando nós estamos num debate como esse, em relação ao Instituto ANPP, nós entramos na seara criminal. E quando nós falamos na seara criminal, não há como deixar de fazer um raciocínio sistêmico, porque o direito nada mais é do que um sistema. Então, quando estamos na seara criminal, nós temos que pontuar. O Código Penal é o código onde traz as condutas proibidas. Por exemplo, matar alguém, pena, está lá a pena. Se o sujeito matou, depois de percorrido pelo processo legal, poderá ser atribuído uma pena. Então, há necessidade de sistematizar o Código Penal, que traz o crime, a pena, as condutas proibidas,
que só por meio do processo penal irá se materializar. E depois dessa materialização, nós temos, dependendo da persecução penal, do processo penal, podemos ter uma condenação ou absolvição. Tendo a condenação, entra-se então na parte da execução da pena. Então é importante sempre, quando se fala em seara criminal, não tem como separar esses três momentos: direito penal, processual penal e a execução da pena, que nós temos a LEP, a Lei de Execuções Penais, que de repente num outro momento seria também um bom tema para a discussão. Professora, o Código Penal. Então, o Código Penal, ele vai nortear, ele vai dizer qual a conduta ela é criminalizada, qual ela é reprovável pelo Estado. E aí, uma vez constando, né, que tal prática ela é reprovável, ela é um crime, né, é uma infração cometida, a partir dali, o investigador, em sede investigatória, policial, delegado, o investigador vai ter que seguir esse norte, essa lei, para ele saber em que situação, que contexto se aplica tal determinada atitude, né? Qual crime que ele cometeu, para poder seguir, e também é seguido pelo judiciário, né? O juiz, promotor, defensor, advogado. O código ele vai nos mostrar exatamente que a conduta que foi praticada pelo indivíduo, se ele é passível de uma aplicação de pena ou não, e óbvio que essa aplicação de pena ela só vai ocorrer mais no transcorrer de um processo, né, quando houver uma condenação. Mas quando num código, agora já começando a entrar, o objetivo aqui é a gente fazer uma linha que possa chegar lá, né? E as pessoas acompanhando. Mas o código ele é dividido, né? Dividido, por exemplo, tem crimes, aí tem as contravenções. Isso. Então eu queria que vocês explicassem. Aí tem crimes contra a vida, patrimônio, coisa nesse sentido, para que as pessoas pudessem ter essa evolução, para que nós chegássemos lá. Quando nós formos tratar da não persecução penal, quer dizer, aí as pessoas já vão estar entendendo de quem nós estamos falando, quem vai estar ali, né? Aonde aquela pessoa vai estar ali, a pena, o crime que seria penado com tal, o que a lei fala. Então eu queria que vocês passassem um pouquinho isso para a gente poder fazer essa evolução, para que a gente chegasse lá à frente. Só uma pontuação. Como tema, o ANPP, e a gente está iniciando com a abertura do Código Penal, é bom deixar claro que o Código Penal ele traz as leis materiais. E o ANPP, ele consta no Código de Processo Penal que se trata de uma lei processual. Então é importante para o nosso telespectador, desde o início, pontuar essa diferença. Didaticamente, vamos dizer assim, para levar uma produção maior de conhecimento, está se fazendo a abertura do Código Penal, que é o código, uma forma organizada de trazer as condutas proibidas, as penas, crime contra a honra, contra a pessoa, contra o patrimônio, as atenuantes de pena, as agravantes de pena. Aqui eu tenho a lei material, mas essa lei material, isso é importante, só se concretiza por meio do processo penal, que é onde nós temos, que é a persecução penal, exatamente. Então eu não tenho direito penal, isso é importante falar, porque nós falamos em normas em abstrato, sem ele passar pelo processo penal. E o tema em discussão, embora, vamos dizer assim, podemos falar que é uma lei híbrida, né? Mas o núcleo é de uma norma processual com previsão no Código de Processo Penal. Eu acho interessante deixar isso claro, porque senão a gente se perde. Lá no Código Penal está, só um exemplo, para a gente, uma forma assim didática. Artigo 121, matar alguém. Mécio, sempre Mévio e Tisso, né? Foi lá e matou. É crime. Fazendo uma interpretação gramatical, sim, é crime. Não, mas agiu em legítima defesa. Mas esse agir em legítima defesa só é possível averiguar em sede de processo penal, em sede da persecução penal. Então é importante, Código Penal, ok, vai trazer pena, tipo penal,
atenuantes, agravantes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a economia, beleza. Porém, a ANPP é uma ferramenta jurídica prevista no CPP, no Código de Processo Penal. Tá. Só para trazer também, aí já vamos começar aqui o debate. O objetivo, o professor está perfeito, mas para nós chegarmos ao tema, tá, de hoje, nós precisamos percorrer uma estrada. Se o telespectador ele não sabe, ou mal sabe, ou conhece pouco, tá? Então a gente tem que ver aonde nasce. Se nós formos iniciar, professor, falando já no Código de Processo, aí o negócio fica complicado. Aí nós vamos para um programa mais técnico. Então, no começo, como nós estamos falando em contextualização, em nivelamento, nós estamos trazendo para isso. Porque lá na frente ele vai falar o seguinte: quem é que vai ser objeto dessa não persecução? Vai ser aquele que fez um furto. Furto é o quê? Furto está onde? Furto está no processo penal? No Código Penal. Está no Código Penal. Então, o que acontece? Para a gente deixar aqui claro, o que é? Quer dizer, nasce, aonde é que nasce? Aonde que está ali? Isso da mesma forma. No Código Civil, temos o Código Civil, temos o Código de Processo Civil, né? Aquele que normatiza toda a condução, que vai fazer com que a gente processualize, né, todo o caminho. Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência para a gente poder chegar lá, e quando chegar lá, as pessoas já estão aí se sentindo confortáveis. Então, ela pega aí, isso aqui, pá, ela coloca um controle e fala assim: vou mudar para outro canal, porque o tema não está interessante. Mas o professor está correto, a ANPP, ela está com certeza, nós vamos falar lá na frente, vamos detalhar, mas a partir da metade do programa. Professora, por favor. Vamos lá. No Código Penal, há previsão de contravenção penal, crimes contra a vida, contra a honra, crimes patrimoniais, né? E aí nós temos um leque de crimes, né? Condutas que são consideradas criminosas e que são passíveis de condenação, são passíveis de investigação, de um processo criminal, né? Nesse caso específico, na nossa ANPP, a gente vê a atuação, né, as propostas vindo do Ministério Público, e isso eu falo na minha experiência que eu tenho lá no atendimento, na orientação jurídica. A gente faz atendimento à população carente lá na Cândido Mendes, e a gente tem visto muito a aplicação da ANPP aonde? Em casos de danos patrimoniais e danos ambientais. Tem aparecido bastante, e essa proposta, porque no primeiro momento ele surge, né, vem do Ministério Público, ele pode ser numa fase investigatória, ou como pode ser também já com uma instauração de processo. E a gente tem verificado muito um aumento crescente nessas propostas. No primeiro momento, o Ministério Público intima a parte que cometeu o crime, né, seja esse crime patrimonial ou um crime ambiental, se ele tem um interesse na realização da ANPP. Vou dar um exemplo prático. Só para a gente ver a condução, como é que ele chega ao promotor? Esse crime chega via delegacia? Via delegacia. Inicia-se de um registro de ocorrência onde se inicia uma investigação policial, né? E neste momento, ainda na fase de investigação, inquérito policial, o Ministério Público ele atua, né? Até para que ele tenha conhecimento dos fatos, para que ele possa também exercer o poder dele, né? Ele está ali legítimo representando o Estado, então ele pode requerer produção de provas, depoimento, oitivas, para que ele possa elucidar se de fato houve a prática de algum crime. Na ANPP, em praxe, e é o que a gente vê, e há nessa previsão da lei, né, que é a lei do pacote anticrime, a pessoa investigada, ela confessa quando há uma denúncia ou um registro de ocorrência, por exemplo, um crime ambiental. Mas, Viviane, um crime ambiental me traz na prática para eu poder entender. Recentemente eu fiz o atendimento de uma pessoa que ele cavou areia das margens do rio. E alguém denunciou
em sede de Ministério Público. A equipe do Ministério Público foi apurar e, de fato, houve essa subtração de areia. Virou-se um procedimento, virou-se um registro de ocorrência e quando ele foi ouvido em sede policial, ele reconheceu, não, eu fiz, não sabia que era crime, porque muitas das vezes a pessoa acaba cometendo uma infração penal sem ter esse conhecimento, não que justifique, mas a gente sabe que a nossa realidade é que as pessoas muitas das vezes têm pouco conhecimento da própria lei penal, da aplicabilidade dela. Então ele achou que ele poderia subtrair a areia da margem do rio, que não teria nenhum problema. E ele assim justificou para quê? Para que ele pudesse vender e poder manter a própria subsistência. E aí, nesse interim, uma vez confessado por ele, o Ministério Público intimou, perguntando se ele teria interesse na NPP, mas partiu da onde? De uma prática delitiva, né? Nesse caso específico, foi um dano ambiental, né? E que culminou, chegou nessa proposta de acordo de não persecução penal. Mas pode ocorrer também num dano patrimonial, nada impede. Um outro exemplo prático, a gente fez um atendimento também de uma pessoa que ele recebeu notas falsas e estava passando no comércio. Só que ele não sabia da nota falsa a priori. Só que na investigação se comprovou que era um ato reiterado dele e aí, por conta disso, ele passou a responder um processo criminal. Então, ali ele já estava trazendo um dano, né, à economia, né, um dano patrimonial, né, a quem recebeu essa nota, o comerciante. E, geralmente, na prática, é onde eu tenho visto muito a aplicação dessa ANPP. Doutor Marcos, estamos chegando já à metade do programa, conseguimos já fazer um breve nivelamento para que a gente pudesse chegar. Então, há quem diga que a NPP é uma evolução, uma resposta moderna do judiciário, um judiciário atolado, um volume grande de processos e que muitas das vezes ele não tem a celeridade devida, ele não dá a resposta em tempo devido, né? O senhor considera que esse mecanismo ele é um avanço civilizatório? Há ganhos reais para o sistema, para o réu e até para a vítima? Qual é o seu entendimento? E, naturalmente, trazendo aí a contribuição que o senhor entenda. No primeiro momento, eu só quero fazer assim, um breve resumo dessa introdução nossa para ficar uma forma assim, bem didática para quem nos assiste. Voltando ao assunto do Código Penal, serei breve. Código Penal. Ofensa, surge o infrator, praticou um crime. Esse crime será apurado em sede de inquérito policial, que estamos na delegacia. Por exemplo, crime Nova Friburgo, delegacia de Nova Friburgo, beleza. Vai ser apurado, que é um procedimento administrativo, que vai buscar autoria e materialidade. Aí respondendo, né, aquele questionamento teu. Concluído os autos do inquérito policial, será encaminhado ao Ministério Público, que ele é o titular da ação penal e é ele que vai poder propor ou não o ANPP. Então, toda essa introdução nossa, eu preciso de um crime, o crime será apurado em sede de delegacia, inquérito policial, teremos indícios mínimos de autoria e materialidade, será encaminhado ao Ministério Público e, presentes os requisitos, o Ministério Público poderá propor, iniciar as tratativas do ANPP. Só uma questão, para que fique claro, sempre, quer dizer, hoje se fala muito em sede policial, mas a gente colocar aqui para o nosso telespectador, sempre, a princípio, é na delegacia ou tem? Que a professora trouxe uma situação ali que alguém foi ao Ministério Público e denunciou o Ministério Público. Só para que a gente possa esclarecer quem está aqui. É assim, o importante é ter indícios de autoria e de materialidade. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo predominante, ele não é o único. Porém, se as informações chegarem direta ao Ministério Público, desvelando indício de autoria e de materialidade, ele poderá oferecer denúncia. Então, o inquérito policial ele é dispensável.
Porém, predominantemente, há de se ter o desenvolvimento do inquérito policial. Sem falar também em outros inquéritos. Por exemplo, em outros procedimentos administrativos, como feito pelo próprio Ministério Público. O obrigatório, sem indício de autoria e de materialidade, nada se faz. Agora, em relação à questão do ANPP, eu entendo que é um avanço legislativo, um forte avanço legislativo, porém, há de se fazer algumas considerações, e quando algumas pontuações, né, seria exigido do legislador, vamos dizer, uma perfeição que humanamente é impossível de se conseguir ter. Ele cria um instituto jurídico perfeito. Não. Se criou, e é um avanço, porque, como eu lhe falei no início, aquela frase de que o Brasil, as leis são fracas, no Brasil não se prende, porém o Brasil se prende mal. E aí isso é um assunto para um outro debate. Como eu falei, a população carcerária está inflamada. Ok. E com o advento do ANPP, existe essa possibilidade, a intenção do legislador é deixar que esses crimes sem violência, sem ameaça, possa ser mitigado entre, já usando um termo, o indiciado, que é a pessoa que responde o inquérito policial, e o Ministério Público. E é importante dizer também, por exemplo, que em outros ramos do direito, a professora Viviane também atua em direito penal, não é isso, professora? Sim. Quer dizer, é um direito que é marcado pelo acordo, o direito do trabalho. O direito civil também. Já em âmbito penal, nós não temos essa flexibilização. Nós temos a transação penal, que é lá da Lei 9.099. Ou seja, o Estado fazendo também uma transação. Olha, eu não vou te fazer a persecução penal, mas você vai ter que cumprir essas condições. Na verdade, o ANPP ele veio fazer uma abrangência maior. Ele abre o leque. O que antes nós tínhamos a transação penal, hoje, presentes os requisitos, nós temos a abrangência, essa ferramenta que se pode usar, como o Estado fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar, utilizando a terminologia, eu vou deixar de te perseguir judicialmente, processualmente, porém você vai ter que cumprir essas obrigações. Então, assim, considerando que evita de que a pessoa possa passar pelo crivo do procedimento penal, que é um peso muito grande, a pessoa responder uma ação criminal, para mim, sem dúvida nenhuma, é um avanço legislativo, porém necessita de alguns reparos. Professora Viviane, acho que é importante a gente também aí destacar, o professor trouxe esse fio todo, veio desvendando, mas é importante que a gente diga que nessa fase investigatória, nessa fase persecutória, há uma negativa, né? Há um advogado que está ali defendendo e dizendo, ou defendendo integralmente ou parcialmente, ou coisa nesse sentido. Então, na ANPP, há necessidade que se tenha a confissão, né? Só para que possa entrar aí, mas eu queria já diretamente dizer para a senhora o seguinte, por outro lado, com essa possibilidade dessa lei hoje, corre-se o risco, e alguns falam, alguns levantam, com relação à possibilidade da banalização da pena. Queria que a senhora falasse a respeito disso também o seguinte, em tempos de impunidade percebida, será que a sociedade está preparada para ver alguém que cometeu um crime sair com um acordo na mão, sem julgamento? Há risco de descrédito da justiça? Essas são as provocações que nós recebemos e que a gente vê, e que gostaria que vocês, se fosse o professor também, se caso queira também, entrar no debate com a professora, fique à vontade, por favor. Então, para que seja proposto um acordo de não persecução penal, há requisitos a serem preenchidos. Ela não pode ser proposta para todo mundo de uma forma ampla, né? Então, a gente tem que observar algumas questões.
Por exemplo, não pode o crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, isso você já vai nivelando, filtrando essa aplicabilidade. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, né? Então, aí você também já dá uma nivelada. Pena mínima? Mínima. Além disso, ele não pode ser reincidente, né, no crime que ele cometeu e que ele foi confesso. No crime dele ou primário? Que a gente sempre fala, é o primário. Não, ele não pode ser. A primariedade, a gente confirma ela quando? Quando você se esgota todos os processos, recursos processuais e você tem uma sentença transitada em julgado. Até que você pode estar respondendo um processo criminal e ter sido condenado em sentença, mas está em fase de recurso. Então, até que se haja um trânsito em julgado, você é réu primário. Né? Só que nesse caso da aplicação desse acordo, né, esse acordo penal, grosseiramente falando, ele não pode ser reincidente. Por exemplo, aquele caso que eu falei no início, daquele senhor que ele subtraiu areia das margens do rio, ele pode nesse momento se beneficiar desse acordo, mas se ele cometer novamente este crime, ele não terá esse benefício, assim como tem-se um prazo também para que a pessoa possa se beneficiar. Por exemplo, ele cometeu o crime de subtração da areia da margem, fez o uso da NPP, né? Ou seja, do acordo, né? Mas lá na frente, passou-se uns 2 anos, ele cometeu um novo crime que se enquadraria sem violência ou grave ameaça, pena inferior a 4 anos, não foi um crime de feminicídio ou atribuído ao gênero feminino, então, em regra, ele se enquadraria. Só que o legislador, pensando nisso, até para que não haja uma banalização e que as pessoas utilizem de uma forma que não é o objetivo, ou seja, para fugir do processo penal, né? Ele estipulou o seguinte: só pode ser aplicado esse acordo, só pode ser aproveitado esse acordo se passar um período de 5 anos. Então, por exemplo, aquela pessoa lá atrás que subtraiu areia e fez o uso da NPP, se ele cometeu outro crime que se enquadra nesses requisitos de não violência, grave ameaça, pena inferior a 4 anos, não é reincidente, porque agora seria um outro crime, mas ele não vai poder fazer o uso, porque ele já utilizou. Então, a gente tem ainda aí uma escala, esse período de 5 anos que tem que ser aguardado. É importante a gente acompanhar, né, essa aplicabilidade. O direito, ele é muito mutável, né, e muitas das vezes as leis são feitas dentro do costume das coisas que vão acontecendo, né? Você vê, cada dia que passa a gente fica à frente de situações que não eram previstas no ordenamento, né? Novos crimes, novas situações, e o direito ele tem que se adequar. E para que não haja essa banalização, a gente tem que fazer esse acompanhamento para que tenha a aplicação correta, para que o objetivo da NPP seja cumprido na sua integralidade, mas que não seja um mecanismo usado em benefício do crime. Né? Então, para isso, a gente tem alguns requisitos que são observados quando dessa propositura de acordo ou não. Dando sequência, o professor gostaria de falar, por favor? Eu gostaria de falar. Porque o senhor mostrou alguma preocupação em relação à banalização, e como eu falei, o legislador ele coloca a ferramenta, mas não tem como ela ser perfeita. E a professora Viviane, ela discorreu aí os elementos negativos do ANPP, justamente com a intenção de não banalizar. Por exemplo, se o cara é reincidente, e ser reincidente no Brasil é complicado. A doutora discorreu, mas não nos interessa tecnicamente aqui falar, né, a questão da reincidência, mas está falando o seguinte: olha, você que já cometeu um crime,
eu não vou fazer o acordo. A gente tem que ver o acordo, a ANPP, como um acordo mesmo, um negócio entre o titular, que é o Ministério Público, e o infrator. Meu filho, você, fazendo assim uma metáfora, né, vamos dizer assim, né, uma analogia, o Estado, o promotor falando, meu filho, você que é reincidente, eu não vou lhe prestigiar, eu não vou lhe dar o acordo, mas está na lei. Olha aqui, cara, o crime preenche os elementos positivos, como ela falou, e vou falar a questão da pena também, mas você já foi, usando o termo, prestigiado, presenteado pelo ANPP num espaço de 5 anos, então, na data do crime para trás. Então, assim, há mecanismos que vão impedir a banalização, o que não pode, vamos dizer, o que não vai dizer que não possa ter um critério mais rígido ainda. E é importante dizer que não se fala em pena. Pena é lá no final do processo. Quando a gente está falando em ANPP, nós estamos falando em um acordo. A natureza jurídica é um negócio jurídico entre o promotor e o indiciado. E outra coisa é a situação da pena mínima. Ou seja, um dos requisitos positivos, a pena mínima, a pena em abstrato, menor do que 4 anos. E isso dá abrangência de aplicabilidade do ANPP sem medo de errar, pelo menos em 50% a 60% dos crimes tipificados no Código Penal. Professora, eu tenho aqui algumas provocações, me cabe isso, tá? Senão a gente fica aqui com um bate-papo simplesmente e que não é simples, mas quem está do lado de lá fica assim, poxa, mas se eu estivesse lá eu perguntaria dessa forma. Né? Então, nós temos que fazer aqui o que vem, o que chega para a gente, de que forma. Então, aqui eu tenho uma fala que é a seguinte, a ANPP representa menos algemas e mais acordos, o professor falou, mas será que isso é justiça restaurativa ou justiça seletiva? Olha só o que nos chega. Professor, fica à vontade vocês dois aí, para que possa essa... Veja bem, o tema... Faz sentido a pergunta? Em âmbito, assim, vamos dizer assim, em âmbito popular, pode até se gerar esse tipo de raciocínio, vamos dizer, num sentido lato sensu, na abrangência geral. Mas é muito simplório, porque, assim, o que nós presenciamos hoje, e é só para pontuar, né, é uma sociedade querendo o agravamento das condições do direito penal, do processo penal, para combater a criminalidade. E isso é um entendimento muito errado. Mais acordos e menos algemas. O Brasil é o terceiro que mais prende. Então, a fala é desconexa, com todo respeito, em relação à realidade do Brasil. O que eu vejo, ao meu ver, como eu pesquisador da Universidade Federal Fluminense, sistema penitenciário, socioeducativo, que há um declínio do Estado social e um crescimento do Estado penal no sentido assim, vamos prender, criar tipos penais mais duros, e tipo penal não vai combater miséria, desemprego, enfim, essa situação. E outra coisa, professor, o bandido não vai olhar um Código Penal para escolher que tipo de crime ele vai praticar. Então, eu com todo respeito, eu discordo. E por quê? Aí, estamos começando a entrar exatamente no que é o programa. É um debate. Porque tem outro aqui que diz o seguinte, da mesma forma que se tem essa questão nós temos uma população carcerária que é uma das maiores do mundo, uma das 3 maiores do mundo, e temos um volume de mandados na rua também que não foram... Exatamente. Que não temos cumprido, que é tão... de 300 mil. Que é a metade quase da população carcerária. Onde colocaríamos esses presos? E os presos que estão, eles não estão em condições. Uma cela que seria uma cela para 2, estão vivendo 20, e coisa nesse sentido. E aí, mas vem outra. Mas, por outro lado, se diz o seguinte, e aí... se também, quando o legislador pensou, porque a gente tem que falar o seguinte, o legislador é aquele que ele vai e faz a ausculta à sociedade, ele tem os princípios para que possa fazer as audiências públicas e coisas nesse sentido, para que possa chegar ali. Mas se diz o seguinte, nós também, em termos de apuração, se apura muito pouco no Brasil. Né? Então, o próprio preso diz que ele se beneficia exatamente dessa dificuldade para poder entrar nessa seguida. E aí tem uma outra fala que eu trago também provocativa. Na prática, a ANPP é uma frase de impacto,
que é provocativa. Na prática, a NPP desafoga o sistema. Na teoria, pode desafiar princípios? Não, não vejo desafiando princípios, não. Você vê? Não. Até porque os princípios são norteadores, né? E a gente tem que seguir eles. Eles estão, muitos deles, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal. E se não houver observância dele, é passível de recurso, de anulação de sentença ou de procedimento investigatório até aquele determinado momento. Eu não vejo que nesse sentido, não. E você, professor? Veja bem, o que nós não podemos perder de vista são os requisitos já pontuados pela doutora Viviane, que poderão permitir a negociação. Então, eu cito aqui nesse momento que é crime, a pena abstrata inferior a 4 anos, sem violência. Sem violência. Então, esses crimes que são abrangidos pelo CNPP, meu Deus, CNJ, né? Que são abrangidos pelo ANPP, não são crimes violentos. Não são crimes violentos. E aí a gente volta, porque está ligado, porque o desconforto da sociedade é exatamente isso, assim, numa linguagem bem clara. Pô, vai dar mole para bandido, né? É uma situação assim, e que a história não é bem assim. Mas se a gente fizer uma breve análise dessa população carcerária, 40%, 45% é de presos envolvidos com tráfico de drogas. E você põe aí mais, 35% de preso provisório, sem sentença. E daí você já tem 70%, 80%. E aí você vai ver que lá dentro mesmo, crimes violentos, você tem 5%. Então, o ANPP, eu estou procurando agilizar a fala, não representa impunidade, não representa presentear a prática de crime, até porque o Estado ele tá fazendo uma separação. O senhor Ministério Público, o senhor que é titular da ação penal, decide aí se cabe acordo ou não e deixa eu, o Estado, me preocupar com os crimes mais severos. É importante a gente tranquilizar a sociedade. Em que sentido? A ANPP ela não é aplicável para todos os crimes, nem para todos os criminosos, né? Tem-se um requisito a ser observado. Não, como eu já falei, o colega também disse, não pode haver violência ou grave ameaça. Então, na medida em que há requisitos para poder ser aplicado, você vai reduzindo a possibilidade de ser aplicado esse acordo antes de uma denúncia ou de uma condenação, né, penal. Então, essa aplicação, esse acordo, ele não vai ser aplicado pelo interesse do criminoso ou que o melhor advogado vai poder pleitear para o cliente dele essa aplicação, esse acordo. Não, a gente tem requisitos que tem que ser observado sob pena de não ser sequer ofertado pelo Ministério Público. E se uma vez for ofertado pelo Ministério Público, o juízo de ofício, ele pode solicitar esclarecimento, ele pode rejeitar essa proposta de acordo, né, de não persecução penal. Então, não é pura e simplesmente, o Ministério Público ofereceu, ele confessou, o Ministério Público ofereceu e está encerrado. Não, ainda que tenha essa proposta, a realização de uma audiência onde o juiz ele vai ouvir o acusado, o investigado, verificar as condições, se é aplicável esse acordo ou não para o caso concreto, né? E uma vez que ele verificar que não é aplicável, não haverá esse acordo. Então, assim, a gente tem mecanismo inicialmente para filtrar a aplicação e nós temos o judiciário para que ele fiscalize se esses requisitos foram observados e se não foi observado ou se faltou algum requisito processual de investigação, de autoria, de materialidade, volta para o Ministério Público para que ele possa, então, melhor apresentar e elucidar a questão. Nessa questão, o programa está muito bom e nós estamos caminhando já quase para o encerramento, faltam 10 minutos. Mas eu vou fazer, porque é isso, como você falou assim, o papel da sociedade. Então aqui cabe a nós,
faz a mim, no caso, ser o provocativo em nome da sociedade. Sim. Tá? Senão eles estão dizendo o seguinte, há uma cumplicidade naqueles três em que eles não trazem o que está acontecendo, o que as pessoas gostariam de perguntar. Então nós perguntamos aqui, inicialmente, para que possa, de alguma forma, se entender que o programa ele tem essa virtude. Porque isso é a virtude da gente fazer a provocação, e provocação que a gente diz no sentido aberto. E aí dentro dessa, vou fechar com essa aqui, por exemplo. A maioria, porque a professora falou nesse sentido, e o professor pode também entrar, a maioria dos acordos foi celebrado nesses, que é importante se dizer, desde 2020 a ANPP celebrou aí mais de 80 mil acordos que foram firmados no Brasil até 2024, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Mas aí vamos. A maioria dos acordos foi celebrado em crimes patrimoniais simples, como furto, estelionato, mas justamente aí sim. Então, eu sou a sociedade, eu falo em nome da sociedade para provocar vocês. Mas justamente aqueles que mais geram sensação de impunidade na sociedade. Tá? Procede isso ou não. As pessoas falam, olha, fez ali, aí é um furto pequeno, vai fazendo e coisa nesse sentido, é claro. Existem os instrumentos, mas só para trazer o que lá fora não são as críticas, mas algo que traz uma apreensão. Então, é exatamente aqui, novamente, justamente os crimes que são feitos os acordos, que serão feitos os acordos, são aqueles que mais geram sensação de impunidade na população. Veja bem, só voltando à fala da doutora Viviane, e respaldando, ratificando o que ela está falando, que o artigo 28A do CPP, ele diz assim, vamos lá, ele vai enumerando as condições, não sendo caso de arquivamento, ou seja, em sede de inquérito policial, sendo a pena inferior a 4 anos, não tendo violência, aí veja, poderá o Ministério Público. Então, o ANPP, ele é um negócio jurídico discricionário do Ministério Público, porque mesmo presentes esses requisitos autorizadores, se trata de ato discricionário do Ministério Público, que aí demanda uma outra discussão. Eu, nessa fala, me perdi do seu direcionamento. Se você puder me relembrar, eu gostaria de me manifestar. A maioria dos acordos foram celebrados em crimes patrimoniais. Já lembrei. Então, veja bem. O que é o furto? É o sapatinho. O celular da Viviane está aqui, eu pego, furtei. Tem violência? Não tem. É crime? É crime. Ok. Quanto custa o celular? Sei lá, R$1.000. Vamos pensar num robô lá, uma garrafa de uísque. Então, assim, são coisas que não tem uma tamanha insignificância. Ao pé da letra, a prática do crime poderá resultar na prisão. Mas será que a prisão, dentro desse padrão que nós temos, que é uma outra discussão, realmente vai trazer benefício para a sociedade aquela pessoa que fez um furto, como o senhor mesmo citou, em relação à abrangência dos crimes praticados? Será que vai trazer benefício para a sociedade? Não será melhor fazer um acordo que traga reprimenda à conduta do sujeito? E eu falo isso porque o Conselho Nacional de Justiça, eu não lembro agora o tema, o título do estudo, mas ele sustenta que o sujeito entra por furto, beleza. E lá dentro da penitenciária e tudo mais tal, no momento da desinternação dele, ele cita até tempo, ele pratica um latrocínio. Então ele entrou por um furto, um crime sem violência, é crime, beleza. Mas vamos acordar, vamos dar condições para ele. Então, quando um crime de menor ofensividade à sociedade e quando o sujeito sai, ele sai e pratica um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, eu percebo, eu vejo que o ANPP é uma ferramenta no sentido até de proteger a sociedade, porque a própria prisão é que provoca
via de regra, que produz o bandido perigoso, o reincidente. Professor, eu tenho aqui mais 3 questões que nós vamos tentar ser aqui mais... Tem uma que eu depois eu quero com falar. certeza. A gente fala, só uma que é importante. A gente fala no final o seguinte: o que vocês vieram aqui para falar que não poderia deixar de falar e não falaram ainda? Então, fiquem com isso. Mas agora eu preciso trazer, como eu disse, não é que seja instigador, mas... É o que está acontecendo, que as pessoas passam, às vezes, pelo próprio desconhecimento. A outra coisa que tem também na lei é a reparação também do dano material. Sim. Também. Tá? Mas ela vai falar o seguinte, que eu já provoquei isso lá fora. Mas acontece o seguinte, ela não tem condição de reparar, como é que ela vai reparar? Não, ela vai trabalhar para aquilo, ela vai durante um tempo, ela vai fazer, só são questões. Mas agora vamos trazer a coisa, não é no modo mais light, mas no modo mais prático. Tá? E que é o seguinte, nós temos 5 minutos. Para que essas 3 questões, vou trazer todas elas já direto. O que a experiência do ANPP já nos ensina nesses primeiros anos de aplicação? O que ainda precisa ser aperfeiçoado em termos legais, institucionais ou culturais? E a última seria, o ANPP veio para ficar, o que isso exige de nós como sociedade? Aí é parte da sociedade, que aqui nós falamos que quem tem, quer dizer, quem domina o conhecimento. É a sociedade, como é que ela pode? Porque não adianta nós falarmos aqui, que é boa, eu percebi naturalmente que os 2 professores se manifestaram de forma complementares, tá? Mas não divergentes. Então, o que acontece? Mas a sociedade, que na verdade o legislador muitas das vezes faz suas leis, que não tem condição de aplicabilidade porque não comunga do interesse e do que seja o dia a dia da sociedade. Então, diante dessas 3 questões, só para a gente resumir, se não der para responder as 3, num bloco só, responde um, responde o outro. Vamos lá. Vamos lá. Com relação a o que traz de benéfico para a sociedade? O custo de um processo, ele é demasiadamente grande, né? E se você considerar da investigação policial até a instauração de um processo, sentença, recursos, isso traz uma despesa muito grande que o Estado suporta, né? Seja processualmente, seja trâmites, diligências, custas de tribunais, seja o encarceramento desse investigado, desse acusado, né? Isso traz um custo muito grande. E muitas das vezes a gente não tem o retorno, essa prestação jurisdicional de forma efetiva. A ANPP veio para trazer isso. Olha, ele cometeu um crime, ele é réu confesso, ele confessou que fez, mas ele é primário, ele se enquadra nos requisitos. Será que não é mais prático e eu não dou uma resposta à sociedade de uma forma mais efetiva? Fazendo com que ele repare esse dano, ou que o que ele cometeu, né, de crime que causou, que lhe beneficiou de algum lucro, ele não possa utilizar, isso seja revertido para a sociedade? Ou, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, à instituição, também prestação pecuniária. Eu estou desempregado, eu não posso pagar, por exemplo, um salário mínimo. Mas você pode pagar assim, um salário mínimo dividido em 10 vezes, dou um exemplo hipotético. E esse dinheiro ser revertido para uma instituição ou até para próprio combate à violência também. Então, isso nos traz, em termos práticos, uma redução do gasto que a gente tem com o processo penal e seus procedimentos e traz uma agilidade nessa prestação, porque dependendo da forma e do tempo que levar um processo criminal, muitas das vezes o resultado ele não é o esperado pela sociedade nem pela vítima. Professor, eu tenho 2 minutos. Eu não sei se o senhor aqui responde a pergunta, o senhor fala que o senhor então, por favor. Eu acho que é um ponto essencial. A professora Viviane tocou agora, que é assim, a questão da confissão, que a confissão é um tipo de prova. Então, como é condição procedimental, só se pode iniciar as tratativas do acordo de não persecução penal quando o indiciado confessa o crime em sede de delegacia. Então, assim, você tem uma confissão antes a fase processual. E isso fere alguns preceitos da Constituição Federal, porque, assim, no sentido de você não é a Constituição... Obrigado a produzir. Mas ou você confessa ou não tem a ANPP.
Isso eu penso que é uma questão deficitária. Então, e não tem como pular. Não tem, pula isso, não tem, está na lei. Então, por exemplo, rapidamente, professor, confessei, beleza, não houve o ANPP. Não houve as tratativas porque é ato discricionário do Ministério Público. Qual vai ser o efeito dessa confissão no processo? Não, confessei, não houve a tratativa, ofereceu a denúncia. A denúncia nada mais é do que o início da ação penal. E ali o juiz vai lidar com uma confissão em âmbito de processo. E aí, qual é o valor dessa confissão? Isso é uma questão que se deve pensar em âmbito de aperfeiçoamento de lei, inclusive quanto à discricionariedade do Ministério Público de poderá, ou seja, presente o requisito, deverá, tem que propor e acabou. Não propõe, pede a remessa para a Procuradoria, órgão superior. Beleza, ok. Mas, assim, não significa dizer que vai conseguir. Em âmbito da sociedade, eu, sinceramente, eu entendo, assim, esse posicionamento, talvez como resultado de uma cultura punitiva disseminada pela própria mídia. Pessoas que têm, vamos dizer assim, uma função como apresentador e tudo mais, e divulgar essas coisas, porque não é assim. A capacidade de um país não se mede pela quantidade de presos que se tem. Eu entendo que, com o tempo, a sociedade vai abraçar essa ferramenta legislativa do ANPP. Queria agradecer a professora Viviane, foi um prazer, professor Marcos. Eu acho que nós iniciamos, acho que o grande propósito desse programa é exatamente isso, fazer, como a gente diz, eu não sei se isso é uma ferida, mas nós metemos o dedo e nós não deixamos que isso ficasse por baixo do tapete e a sociedade ficasse sem conhecimento. Mesmo que ela, como o senhor disse, ela tenha dificuldade de seja algo de uma tradição, de uma cultura, que a gente traz esse caldo de cultura, mas é importante que a gente possa abrir. É melhor que a gente faça isso aqui abertamente. Hoje o senhor é numa sala de aula, o senhor fala para 20, 30, 40, 50 alunos. Aqui nós falamos para 1.000, 10.000, 100.000 pessoas. E lá e também é uma sala, como vocês são professores, e é uma sala. Hoje falamos de justiça, mas de uma justiça que está em transformação. O acordo de não persecução penal, para além de uma sigla e de artigos do Código, nos obriga a refletir sobre que tipo de sociedade queremos, que tipo de sociedade queremos construir. E não é a sociedade do futuro, é a sociedade do agora, não há mais tempo a perder. Uma sociedade que pune mais ou uma sociedade que resolve melhor. Grande abraço e até a próxima semana e muito obrigado.